Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, né? Se cuidando aí em casa, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. É... é, na aula passada, nas últimas aulas, na realidade, a gente começou a falar sobre. Então, começamos a falar sobre biotecnologia, né? Que é o último tema de genética que falta para a gente concluir genética, né? Lembrando lá que, né, que no terceiro ano tem genética, evolução e ecologia. É, Evolução e ecologia são temas mais curtos, comparando com genética. Então, vamos falar sobre essa parte de biotecnologia. A gente já explorou a parte de melhoramento, né? Tanto melhoramento animal como melhoramento vegetal. Ele fala de vigoria, endogamia, né? Os benefícios e os problemas que envolvem o melhoramento animal, o melhoramento vegetal. Falamos sobre a importância do aconselhamento genético, né, principalmente com relação aos genes deletérios, aos casamentos consanguíneos. Falei um pouco das técnicas de amniocentese, né, da extração de células do core, né, para identificação embrionário fetal de algum gene deletério, né, e falamos um pouquinho sobre um pouco sobre também sobre a parte da aplicação genética molecular, né? Aí falei um pouquinho sobre aí na aula passada consumimos a aula passada para falar sobre as endonucleases de restrição, as famosas enzimas de restrição, que a descoberta dessas enzimas, né, em bactérias, né, causou uma revolução, né, na genética e possibilitou, né, o desenvolvimento da engenharia genética, que é esse ramo da genética que vai focar, né, e estudar a aplicação, né, do conhecimento genético no campo molecular. E esse mecanismo de nuclease, que era naturalmente um processo um mecanismo que estava relacionado principalmente com o processo de defesa das bactérias contra a ação de vírus, né, que atingem as bactérias, os famosos bacterofagos. E esse mecanismo você percebeu que essa ação específica das nucleases, né, de reconhecer pontos específicos do material genético de base nitrogenadas e fazer recortes, né, desses pontos, dessas estruturas, foi fundamental para o entendimento desse mecanismo, fundamental para a aplicação para sua aplicação na genética propriamente dita. Né? Então, esse processo aí foi fundamental para que a gente possa aplicar, né, a genética no nosso para benefício do ser humano, para o tratamento de desenvolvimento de técnicas para evitar que as pessoas desenvolvam certas doenças genéticas, para a gente viu o processo de identificação de pessoas. Então é possível identificar pessoas desaparecidas, pessoas mortas, ou identificar alguém que cometeu um crime. Então, por exemplo, um sujeito que estuprou, né, uma pessoa, né, uma pessoa, né, geralmente são mulheres, né, no maior caso dos estupros, mas tem casos de pessoas que estupram, por exemplo, crianças, meninos e meninas, e, por exemplo, pela identificação do sêmen que a pessoa, se a pessoa, no caso, ejaculou no corpo da pessoa que foi violentada, a extração daquele sêmen, você trata esse processo com enzimas de restrição para cortar o material genético em pontos específicos, faz o processo de eletroforese para identificar e separar esses fragmentos, e você consegue comparar com o material genético, por exemplo, e descobrir quem foi o indivíduo o estuprador, né, a pessoa que causou o abuso em uma determinada pessoa. Como eu falei também, a pessoa às vezes arranha, né, o agressor, e essas células ficam embaixo da unha, então coleta embaixo da unha. Às vezes tem pessoas que morreram, pessoas assassinadas, né, e eles extraem, né, para ver se tem fragmentos de células da pessoa embaixo da unha da pessoa, e conseguem identificar assassinos e por aí vai, né, que chama um pouco da medicina forense, né, porque justamente utilizam desses dados, essas questões aí do material genético, da eletroforese, para poder fazer a identificação de pessoa, né.
Então, isso tudo só foi possível. Já se estudava o DNA, mas só foi possível utilizar essas técnicas para tudo isso a partir da descoberta das endonucleases de restrição, ou seja, a partir da descoberta das enzimas de restrição. Então, o teste de paternidade, tudo isso foi possível graças a esse processo. Outro processo que também foi fundamental na prática, graças às enzimas de restrição, né, essas fissuras biológicas, o processo de clonagem molecular. Então, esse processo ele foi possível também graças à utilização das enzimas de restrição. Então, a clonagem molecular, então, vamos falar um pouquinho sobre como acontece esse processo. Então, a clonagem molecular é a clonagem de parte de moléculas do DNA, não é uma clonagem de um organismo, certo? Então, em 1972, dois pesquisadores norte-americanos, né, o Stanley Cohen e o Herbert Boyer, Stanley Cohen é isso mesmo, eles se encontraram num congresso científico no Havaí, e Cohen trabalhava com plasmídios bacterianos, né? O que é o plasmídio bacteriano? O plasmídio bacteriano é o DNA de bactérias, né? Geralmente então, vocês observaram aí, esse DNA circular. Então, o Cohen, ele estudava esses plasmídios bacterianos. Nem toda bactéria ela tem material genético, que esse azulzinho que vocês estão falando aqui, é a bactériazinha aqui, e elas têm esses plasmídios, esse DNA circular. O que se sabe é que, por exemplo, nem toda bactéria tem esse plasmídio, esse DNA circular, esse material genético, esse DNA circular, mas o que se sabe é que bactérias que têm esse plasmídio, geralmente elas são mais resistentes à ação de antibióticos. Então, esse plasmídio ele é responsável por produzir substâncias que tornam a bactéria resistente aos antibióticos. E o Cohen estudava justamente, ele buscava identificar que genes existiam nesses plasmídios que tornavam essas bactérias resistentes, justamente para tentar entender esse mecanismo para produzir remédios e formas de acabar com essas bactérias super resistentes que causam doença nas pessoas. E o Boyer ele trabalhava com as enzimas de restrição, com essas endonucleases, as endonucleases de restrição. E eles conversando, né, após conversar bastante nessa conferência, eles decidiram fazer algo novo, né? Eles pensaram, vamos cortar o DNA do plasmídio usando a endonuclease que o Boyer trabalhava, então cortar esses plasmídios que o Cohen estudava e tentar emendar eles com outro DNA. Certo? Então eles pensavam aqui, vamos pegar uma endonuclease, cortar esse DNA circular da bactéria, esse plasmídio, e nesse processo, nesse ponto de corte, vamos tentar colocar um trecho do DNA de outra bactéria, de um ser vivo, pode ser também de outro ser vivo. Então vamos tentar fazer isso e ver o que acontece. Esse processo que você introduz um fragmento de DNA no plasmídio bacteriano, a gente chama da técnica do DNA recombinante. Então o que eles queriam fazer com isso? Eles queriam ver, o objetivo deles era observar se a molécula produzida em um tubo de ensaio era capaz de se multiplicar na bactéria e gerar cópias idênticas. O que eles queriam saber? Se esse DNA recombinante, essa técnica de DNA recombinante, se eles cortavam esse plasmídio, colocavam esse trechozinho de DNA junto desse plasmídio, ele queria saber se quando a bactéria fosse se multiplicar, se reproduzir, esse trechozinho seria copiado junto. Era isso que eles queriam saber, ou seja, se esse trechozinho ele já gerar cópias idênticas ou se o plasmídio e a bactéria poderiam eliminar esse trecho ou fazer alterações nesse trecho. Eles queriam saber se esse trechozinho que eles introduziram no plasmídio, formando esse DNA recombinante,
ela iria fazer cópia desse processo. Então, a partir dessa ideia, né, do Bohr e do Cohen, se desenvolveu uma das mais revolucionárias metodologias para multiplicar segmentos de DNA, que esse processo levou a produzir uma série de proteínas humanas, como hormônios de crescimento, insulina, fator de coagulação e por aí vai. Né? Então, esse processo do plasmídio recombinante, produzido pela união do DNA, esse DNA circular do plasmídio, com um segmento específico de DNA selecionado, ela tem como objetivo multiplicar esse segmento junto com a bactéria, com a bactéria hospedeira quando ela se dividisse. Né? Então, a partir de uma única molécula, de uma única célula bacteriana transformada, ou seja, com esse DNA recombinante, que recebeu esse plasmídio recombinante, esse DNA recombinante, obtém-se bilhões de novas bactérias idênticas e esse DNA ia se multiplicando junto. Então, o conjunto de moléculas de DNA idênticas obtidas dessa multiplicação da célula da bactéria constitui um clone molecular. Né? E daí, a metodologia a gente chama esse processo de clonagem molecular. Então, os pesquisadores eles imaginaram que os genes codificadores de proteínas humanas de interesse, eles poderiam funcionar nas bactérias hospedeiras, produzindo assim as proteínas típicas de seres humanos. Então, essa possibilidade de aplicação comercial da tecnologia fez com que Bohr e o Cohen eles patenteassem essa invenção e passaram a receber dinheiro, royalties dos laboratórios que faziam esse processo. Né? Então, após eles fornecerem mais ou menos 350 licenças para utilizar comercialmente esse processo, eles receberam mais ou menos 27 milhões de royalties. Né? Então, Cohen declarou: Bohr e eu não trabalhamos com o objetivo de inventar engenharia genética. Né? Ele sugeriu que, devido aos nossos esforços em compreender esses fenômenos biológicos básicos, tinha aplicações importantes. Então, eles não fizeram a princípio para ganhar dinheiro. Né? Mas acabaram ganhando muito. Então, como a gente pode ver aqui no esqueminha, então eles pegavam um enzima de restrição, eles retiravam o plasmídio, o DNA circular da bactéria. Eles utilizavam uma enzima de restrição para cortar em um ponto específico veja lá em vermelhinho, para cortar esse ponto específico do plasmídio. Então ele fazia um corte, eles abriam esse plasmídio, né, com enzima de restrição. Uma outra enzima de restrição, eles cortavam um trecho específico do DNA, poderia ser o DNA de uma pessoa de interesse, né? Eu conheço o gene, né? Ou a parte fragmento do DNA humano que serve para, por exemplo, que é responsável por determinar a produção de insulina no corpo humano. Então eu quero multiplicar esse gene. Ou seja, se eu fosse trabalhar com as células humanas, né, o processo de divisão celular nos humanos é muito mais lento que bactérias. Né? As bactérias elas se multiplicam muito rápido, ou seja, em poucos minutos a gente tem milhares de bactérias. Então eles pensaram, como é que a gente pode multiplicar esse gene do DNA humano de forma mais rápida? Então eles pegaram, né, uma enzima de restrição, abriu o plasmídio, esse DNA circular, um outro foi lá, cortou o gene de interesse do DNA humano. É o que eles pegaram. Eles pegaram esse gene humano, colocaram no plasmídio, na parte onde eles abriram, eles colocaram esse gene, utilizaram uma enzima que a gente chama de ligase para unir esse DNA que eles queriam que a gente multiplicasse, ou seja, que clonasse esse DNA humano com o DNA com o plasmídio da bactéria. Quando eles fizeram essa ligação, formou o que a gente chama de DNA recombinante. O que é o DNA recombinante? É a combinação do plasmídio, que é esse DNA circular da bactéria, com o DNA humano, ou trecho de DNA de quem quer que seja, que a gente quer multiplicar, que eles queriam multiplicar. No caso, eles queriam multiplicar um trecho do DNA humano. Então, o que eles pegam? Depois que eles fizeram esse DNA recombinante, que é esse DNA recombinado, eles introduziram esse DNA recombinado, veja aqui embaixo, na bactéria, certo? Então, eles aqui, lá no cantinho esquerdo, eles colocaram esse DNA recombinado. Então, o vermelhozinho é o DNA da bactéria, o azul é o DNA que eles tiraram do ser humano, que eles queriam multiplicar. E o que eles fizeram? Deixaram a bactéria se multiplicar, e a bactéria foi se dividindo. Depois de um dia, tinham milhões de bactérias lá na plaquinha, lá no laboratório. Quando eles foram lá, eles observavam que à medida que a bactéria se multiplicava, ela também formava novos DNAs recombinantes. Então eles perceberam que ao final a bactéria tinha copiado milhares de trechos do DNA humano que eles tinham cortado aqui.
Então esse processo a gente chama do processo de clonagem molecular. Ele só foi possível graças à descoberta da endonuclease e graças a esse mecanismo aí do DNA do plasmídio bacteriano, formando essa tecnologia aí que é o DNA recombinante, certo? Então a bactéria sozinha vai trabalhando, ou seja, antes que eles precisavam para estudo ou para aplicação, eles precisavam estudar o DNA humano e agora eles podem, por exemplo, com essa técnica do DNA recombinante, você pode pegar um trecho de DNA humano e multiplicar milhões de vezes em poucas horas utilizando essa técnica aqui, certo? Então isso aqui foi uma revolução e eles começaram a patentear essa técnica, e eles aí ganham muito dinheiro. Além de multiplicar esses genes de interesse, a outra coisa que pode acontecer nesse processo aí é o que a gente chama da expressão dos genes em bactérias, né? Então essa técnica aí do DNA recombinante ela pode ser utilizada não quando você quer necessariamente nesse caso anterior aqui a gente queria a multiplicação, ou seja, a clonagem de um determinado trecho do DNA humano ou de algum outro ser vivo de interesse. Mas essa técnica ela possibilita que também a gente consiga produzir determinadas substâncias de interesse farmacêutico, de interesse científico, sem precisar, por exemplo, ficar extraindo de pessoas. Por exemplo, eu quero produzir insulina. Então, antigamente utilizava a insulina para tratamento de pessoas com diabetes, utilizava a insulina que era produzida por porcos, né? Mas tem uma limitação de produção, né? Eles não produzem em massa, por exemplo, para você aumentar a comercialização, diminuir o preço da venda desses produtos. Então, o DNA recombinante foi possível você também produzir essas substâncias em grande quantidade. Então, em 1977, obteve-se pela primeira vez a síntese de uma proteína humana por uma bactéria transformada. Então, você pegava a mesma técnica anterior. Então, você pegava um gene e você utilizava o plasmídio como vetor, né? Então, você pegava um segmento do DNA, com 60 pares de nucleotídeos, contendo código genético, por exemplo, da produção da insulina, que é o caso aí. Então eu fui lá, os cientistas sabem, né? Então qual parte do DNA é responsável e tem as informações que determinam a produção da insulina. Então você pega lá uma enzima de restrição, recorta esse ponto específico do DNA que é responsável pela síntese de insulina. Você liga esse trecho a um plasmídio, né? E produz aí um DNA recombinante do plasmídio. Então você pega esse plasmídio, esse DNA recombinante, você introduz na bactéria, de volta na bactéria, né? E aí o que acontece? A bactéria, depois que você introduz ela, o que ela faz? Ela começa a ler e duplicar esse DNA recombinante na bactéria. E o que a bactéria começa a fazer? Ela começa a ler esse trecho do DNA que foi introduzido dela no DNA recombinante. E o que a bactéria começa a fazer? Ela começa a produzir insulina. Então, antigamente, né, os diabéticos, a fonte dos diabetes justamente era na insulina que era produzida no pâncreas do boi e dos porcos, né, que era obtida nos matadouros. Apesar dessa insulina ela ser muito parecida, muito semelhante à humana, ela pode causar processos alérgicos em algumas pessoas diabéticas que utilizam esse medicamento, né? Então o que acontece? A insulina que é produzida em bactérias transformadas, por outro lado, ela é completamente idêntica à que é produzida no pâncreas humano, acabando completamente com esses processos alérgicos que algumas pessoas tinham. Então, esse processo aí do DNA recombinante, ou seja, o uso da enzima de restrição, o uso do DNA recombinante, então o DNA recombinante ele pode ser utilizado para a gente fazer a clonagem molecular do trecho de DNA que seja do nosso interesse, mas ele também pode fazer para obrigar, entre aspas, né, o plasmídio que funciona como um vetor, obrigar a bactéria a produzir uma determinada substância idêntica ao corpo humano. Então essas bactérias, à medida que elas iam se multiplicando e à medida que esse DNA recombinante ia se multiplicando dentro delas, elas também iam produzir insulina. Então em laboratório você introduz isso, as bactérias vão automaticamente produzir insulina e os cientistas só vão extrair essa insulina e podem distribuir e comercializar. Essa técnica ela foi utilizada para produzir hormônio de crescimento do ser humano,
Ela foi produzida pela primeira vez em bactérias em 1979, mas ela só foi comercializada em 1985, depois que ela foi passada pelos inúmeros testes, por vários testes, né, para mostrar que ela realmente é deficiente, né. Então o hormônio de crescimento ele é produzido por uma glândula que fica daqui próximo ao nosso cérebro, que é a hipófise, e na sua ausência, em quantidade muito baixa, né, a criança ela não desenvolve adequadamente, ou seja, ela não cresce adequadamente. Então, até pouco tempo atrás, a única opção que as crianças que nasciam com essa deficiência da hipófise era o tratamento com o hormônio extraído de gente morta, né, de cadáver. Agora, esse hormônio é produzido por essa técnica da engenharia genética, ou seja, hormônio de crescimento, insulina, tudo isso é possível graças a essa técnica do DNA recombinante. Então, você pode utilizar o DNA recombinante para multiplicar, ou seja, para clonar trechos de DNA de interesse, como você também pode usar essa técnica de DNA recombinante para fazer com que as bactérias elas produzam hormônios ou substâncias de interesse que sejam geneticamente idênticas daquela espécie, ou seja, antes que você utilizava hormônio de crescimento de cadáver de pessoas, que utilizava insulina extraída de outros animais, de porcos e de bois, hoje em dia com essa técnica aí você pode produzir insulina que é produzida pelo corpo humano a partir dessa técnica e não vai levar nenhum problema para as pessoas, certo? Outro processo que a gente tem também é o processo de clonagem molecular em vírus. Então, outra maneira de até a lei na frente desse processo de clonagem é em bactérias, né? Então, o DNA recombinante de bactérias. Então, a clonagem do DNA, texto de DNA, ou a produção de substâncias de interesse em bactérias, mas esse processo de clonagem molecular pode fazer também clonagem molecular em vírus, né? Então, essa outra maneira de clonar um segmento de DNA é introduzindo no cromossomo do vírus, de um vírus bacteriano, ou seja, de um vírus que ataca bactérias, que ele vai atuar como um vetor de clonagem. Então, dependendo dos objetivos, né, a clonagem em vírus tem certas vantagens com a clonagem de plasmídio, né? Por exemplo, em vírus, a gente pode clonar fragmentos de DNA bem maiores que em plasmídio. O plasmídio tem uma restrição do tamanho dos fragmentos que podem ser clonados. Com os vírus você pode clonar fragmentos maiores, ou seja, a clonagem molecular a partir do plasmídio bacteriano, ele tem um limite de tamanho. Você utilizando o DNA, o vírus como um vetor, você pode clonar trechos maiores de DNA, então você usa ele como um vetor de clonagem. Então o vírus utilizado como vetor de clonagem molecular em geral, né, é um vírus que a gente chama do Phagolambda, que é um bacteriofago, né, mais comum. O bacteriofago é um vírus que ataca bactérias. E ele é muito usado porque ele é muito conhecido do ponto de vista genético, ele é bem estudado, né? Então todos os genes desse bacteriofago eles já são mapeados, seu cromossomo já é bem conhecido, a sequência exata de cada gene é bem conhecido, e um desses genes que é muito bem conhecido, é como é que esse gene desse vírus, qual é o mecanismo que ele faz após a sua atividade de entrada dentro da célula da bactéria. Então se conhece muito bem esse mecanismo. Então esse bacteriofago ele possui genes essenciais, né, que são indispensáveis para sua multiplicação, e genes que não são essenciais, ou seja, que a sua presença é descartável, né? Então os genes essenciais, que são responsáveis pela produção de várias proteínas da cápsula do vírus, e de enzimas que atuam na multiplicação do material genético do vírus quando eles invadem as células das bactérias, eles se localizam nas extremidades, né? Então veja como vocês estão vendo na figura. Então nas extremidades a gente tem os genes essenciais do vírus, e no centro a gente tem os genes não essenciais. Então o que acontece? Eles pegam a enzima de restrição, recortam especificamente esses genes não essenciais do vírus, retiram esses genes não essenciais e vão pegar lá um trecho maior de DNA humano que não pode se replicar no plasmídio bacteriano, usam as enzimas de restrição, cortam esse DNA humano e vão colar justamente nesse ponto, vai fazer essa emenda nesse ponto onde ficavam esses genes não essenciais, a partir dessas proteínas que a gente chama de ligases, que funcionam como se fossem colas moleculares, né? E aí você substitui esse DNA recombinante, e que vai ter um trecho do DNA humano, e você introduz ele no vírus.
Então, a partir daí, então, essa região mediana do cromossomo, onde se localizam os genes essenciais, ele vai ter substituído pelo gene humano. E quando o cromossomo, então, quando o vírus ele invade, em seguida o que, é que vai acontecer? O vírus ele invade a bactéria, né? Ele não entra, né? Mas ele introduz o material genético dele na bactéria e ele infecta a bactéria com esse DNA recombinante, ou seja, aqui tem os genes essenciais do vírus, que vocês podem ver bem aqui, nessa etapa 4. Então ele introduz, e junto quando ele introduz, o vírus introduz na bactéria o material genético dele, vai estar junto fragmentos do DNA humano, ou seja, ele vai introduzir o DNA recombinante do vírus. E aí o que acontece? Dentro da bactéria o vírus começa a se multiplicar, e quando ele destrói a bactéria e sai, você sai com milhares, às vezes milhões de vírus, e junto com esses milhares e milhões de vírus você vai ter o DNA humano multiplicado, né? Então aqui é uma outra técnica, ou seja, você pode fazer a clonagem molecular através do DNA recombinante utilizando bactérias, mas com a limitação das bactérias é que para fazer o DNA recombinante de bactérias ele é mais limitado, ou seja, só é possível fazer em trechos pequenos do DNA humano, e a técnica de DNA recombinante utilizando o vírus ela consegue utilizar trechos maiores do DNA. Então, se você quiser, se um cientista quiser fazer a clonagem molecular de um trecho mais curto de DNA, ele utiliza o DNA recombinante com bactérias. Se ele quiser utilizar se ele quiser fazer a clonagem molecular de um trecho maior de DNA humano, ele usa a técnica do DNA recombinante em vírus. Hoje em dia ainda também é possível fazer clonar trechos maiores ainda do DNA humano utilizando a técnica de DNA recombinante em células de levedura, né, que são células de fungos. Então, nesse caso aí, utilizam uma levedura de uma espécie específica, né, é a levedura que fermenta, por exemplo, cerveja, né, para a fermentação alcoólica da cerveja. Então, nesse caso, o vetor é um segmento de DNA também plasmidial, mas ele é capaz de se multiplicar em células de levedura. Então, você pega um segmento de DNA do plasmídio bacteriano, mas ao invés de você introduzir ele na própria bactéria, você introduzir ele nas células de leveduras que são de fungos. E essa técnica ainda consegue multiplicar trechos ainda maiores do DNA humano. Então, esse DNA plasmidial ele vai se comportar como se fosse um cromossomo do fungo. Então, ele vai se duplicando e se transmitindo de células a células dessa levedura. Essas leveduras são fungos unicelulares. Então, esse fungo ele se introduz esse plasmídio e quando a célula do fungo vai se multiplicando, ele vai multiplicando junto esse plasmídio e vai multiplicando assim, vai clonando assim trechos maiores ainda do DNA humano. E esse DNA ele vai sendo transmitido para suas filhas e vai multiplicando. Então, em poucos dias você tem milhares de cópias, de clones de trechos de DNA humano. Esse vetor é conhecido como o YAC, né? O YAC, que é um cromossomo artificial em levedura. Né? Então, esse processo também é possível. Então, para a clonagem molecular é isso. Então, a gente viu um pouquinho da aplicação das enzimas de restrição para a clonagem molecular e também para a produção de substâncias de interesse médico, da saúde ou de pesquisa. Né? Na próxima aula a gente vê um pouquinho do mecanismo de transgenia e a aplicação da transgenia e alguns problemas em decorrência da transgenia. Certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao assunto, é só entrar em contato comigo, mandem mensagem no Instagram, mandem mensagem por e-mail, fique à vontade que eu explico melhor para vocês. Se vocês tiverem dúvida em alguma coisa, em alguma parte específica do assunto, eu consigo explicar um pouquinho melhor para vocês e tirar essas dúvidas, certo? Próxima semana, se eu não me engano, na próxima aula são os simulados, né, da segunda unidade. Se vocês tiverem dúvidas também com relação ao assunto do roteiro, também vocês podem entrar em contato comigo, certo? Então, boa sorte também nos simulados da segunda unidade. Fiquem bem, se cuidem, qualquer coisa, estou aqui para ajudar vocês, certo? Então, a gente se vê nas próximas aulas depois do simulado.
O simulado, como vocês sabem que a gente vai fazer lá aquela videoconferência, se tiverem dúvida da hora da prova também, não deixe de entrar na sala para tirar dúvida também não. Ou tirar dúvida também, certo? Então fique bem, tchau, até a próxima aula.